Hoje é domingo, dia 24 de janeiro do ano de 2020. Esta gravação que hoje está sendo realizada há exatamente 19 horas e 58 minutos, representando o anjo da Igreja Central de Filadélfia, setor 600, o que vem escreve para o povo de Itamaraty, Minas Gerais, pela comunidade Aliança com Cristo Jesus, o juízo final, a viagem de Macedônia, setor 8008, que está localizado no povoado do Mocó, no estado de Minas Gerais. A todos os meus amados católicos, religiosos, crente e cristão, que irão assistir esta gravação, que Deus, Jesus e Espírito Santo, que vos abençoe nesta noite. O nosso canal, Mistério das Sete Igrejas da Ásia, Tiatira, se for da vontade de Deus, brevemente voltaremos com as transmissões ao vivo. Não perca esse canal, continue se inscrevendo neste canal, porque pela vontade do Espírito de Deus, brevemente, estamos aguardando a ordem de Deus para nós voltarmos com todas as palavras ao vivo para todo o Brasil e todos os países. Inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, peça a tua oração e a tua fé, o teu espírito. Se crede nessas palavras, tenha certeza, meus queridos, que vocês vão receber as bênçãos de Deus, que o mundo nunca poderá lhes dar, tá bom? A palavra de hoje é que nós deveremos tomar cuidado com esses falsos irmãos que estão no meio de nós. A palavra de hoje é prevenir contra os falsos irmãos. Porque o próprio Jesus, ele diz que o pior inimigo é os da própria casa. Então nós, cristãos da verdade de Deus, deveremos estarmos atentos, alerta a todas as palavras de Deus e nos observar quem é que está sentado ao nosso lado, para que nós possamos entender que o maligno também se infiltrou no meio de nós para tirar a minha e a tua comunhão, meu irmão. Já é hora de nós nos atentar. Está chegando a Santa Páscoa do Senhor. Haverá o Judas Iscariote no meio de nós. Todo ano tem o Judas Iscariote. Como na época de Cristo, o Judas sentou na mesa. Só que Judas não participou da Santa Páscoa verdadeiramente. Porque Judas abandonou o apostolado que Cristo deu. Então hoje esse mesmo Judas se encontra no meio de nós, parece com o cristão, se veste aparentemente como cristão, só que na hora de executar e obedecer essas palavras, aí é que ele pula fora. Então nós temos cristão que estar atento. Quero lhes convidar a todos, queridos e amados, que nos assistir nesta noite de domingo, nesta mesma data, nesta mesma hora, nesta mesma palavra verdadeira que está na mão de vocês. Vocês que nos assistirá essa gravação irão fazer propriamente, individualmente, o seu julgamento com esta palavra. Peço a todos vocês, arrependa dos seus pecados, querido. Arrependa, porque Cristo está voltando, já está perto. Antes que seja tarde, arrependa, meus queridos, dessas maldições, dessas mentiras, dessas gaiolas fechadas.
Porque o cristão, ele só dá ouvido a Deus. Ele não mistura a verdade com a mentira. O cristão só dá ouvido ao único pastor que é Jesus Cristo. Então convido toda a família de Cristo, em nome desta palavra, ao livro de Gálatas, decreto 2. Está aí, ó, os falsos irmãos. Cuidado, meus irmãos queridos, meus irmãos cristãos, você que quer a salvação. Cuidado, cuidado com a falsidade, com o fingimento. Que há no meio de nós. Cuidado, meu querido, porque o maligno vai investir nos que é de Deus. E quem é que ele vai usar? Os que não é de Deus, que está infiltrado no meio de nós, que está mais próximo, ou na igreja, ou dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, alguém que esteja mais próximo de mim. Para que ele tenha a facilidade de penetrar na minha vida e na sua vida. Então é hora de nós pedir a Deus, Jesus, Espírito Santo verdadeiro, este discernimento para nós discernir e entender pelo Espírito Santo o que é de Deus, o que é das trevas. Porque já é a separação. Se você vê alguém que não obedece essas palavras de Deus, que está no meio de vocês, notai o tal, aparta do tal, não se misturei com esses tais. Porque esse é que sois os falsos e fingidos, que veio para te derrubar e me derrubar. Mas o que tiver na palavra de Deus não cairá. Livro de Gálatas, decreto 2. Está aí na mão de vocês, meus queridos. Vocês irão julgar sua vida individual com esta palavra. Gálatas, decreto 2. Está aí na sua Bíblia, nada de confusão. Que as igrejas, o mistério das 7 igrejas da Ásia, veio pela igreja verdadeira, que é Jesus, para tirar a confusão que está no meio de nós. O meu Jesus é a certeza da vida eterna em Deus. Ele é a certeza da salvação. E é isso que nós trazemos para vocês. Que vocês saiam das confusão, das Babilônias, das mentiras. Está aí, ó, Gálatas, decreto 2. Vamos iniciar do parágrafo de número 2. Está aí a verdade. Examinai-vos as escrituras verdadeiras e tenha nela a libertação, salvação e vida eterna. Diz o Senhor Jesus, Gálatas 2, decreto, parágrafo 2. E subi por uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresses ou não tivesses corrido em vão. Então estas palavras levantam o meu e o teu espírito, para que nosso espírito se crê e ser batizado e obedecer essas palavras e viver, subirá ao reino de Deus, será arrebatado pela verdadeira igreja que é Jesus, que nos revela, que nos faz conhecer os mistérios de Deus. Só Jesus pode revelar para nós o mistério de Deus. Não somos daquela igreja mentirosa, Lamacitra, Deus está me revelando, isso é mentira. Todos vocês agora que tiver com a Bíblia aberta, que tiver crendo verdadeiramente nessa palavra, então Jesus está revelando para todos, não é só para mim, isso é mentira. Vamos lá, se tiver 1000 com a Bíblia aberta e crendo, é os 1000 que Deus está revelando. Que a palavra de Deus ela não é particular, é para todos. Todos têm o direito da salvação. Então não venha eu com mentira, Deus está me revelando, isso é mentira. Porque a revelação é pelo ouvido. Por eu ouvir essas palavras verdadeiras, por eu crer nessas palavras de Deus, por eu confiar em Jesus verdadeiro, não é o Bar Jesus, filho da perdição. Então eu passo a ser para mim revelado o mistério de Deus.
Está vendo aí, meus irmãos? Eu estou expondo este evangelho. Como é que expõe o evangelho? Quando eu peço a vocês, em nome desta palavra, que abra a tua Bíblia, no livro de Gálatas 2, parágrafo 2, então nós estamos demonstrando o evangelho verdadeiro de Deus pela igreja verdadeira que é Jesus Cristo. Este evangelho que está sendo pregado entre os religiosos, crente cristão, particularmente aos que estimam esta palavra, sois o tesouro particular de Deus, pertence só a Deus. Os cristãos que estimam, que respeita, que obedece, que segue essa palavra, sois o tesouro particular de Deus eterno, não é o dinheiro, a mentira. Se você, meu amado e minha amada, crê nesta palavra, então você é estimado por Deus, é um tesouro para Deus particular, só de Deus. O cristão, ele só é de Deus, por quê? Porque ele só é usado por Deus, não pelo diabo. Porque ele é um instrumento particular de Deus, pertence somente a Deus, não o maligno, como o crente, como o religioso. O cristão é particular de Deus, tesouro particular, que está em Malaquias, decreto 3, parágrafo 10 a seguir. Vocês vão encontrar lá que o dízimo é o tesouro particular, é o cristão obediente a Deus, é o tesouro de Deus, não é dinheiro. E Deus fala muito mais. De maneira alguma, nós deveremos seguir os evangelhos em vão mentiroso, as igrejas mentirosas, acompanhar os falsos irmãos que estão correndo no meio de nós em vão, que vêm na igreja em vão, que carregam a Bíblia em vão. Por quê? Porque estão vazios. Palavra vão significa brecha, significa espaço vazio. E Deus, Ele preenche esse espaço vazio em nosso espírito, nos enchendo da tua graça, do teu conhecimento verdadeiro desse mistério de Deus, revelado por Cristo Jesus ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, então se você correr, você tem que correr do pecado. Você tem que correr das falsas igrejas, das religiões mentirosas, dos ídolos, e correr aos pés desta palavra. É isso que Deus está falando. Para que você não siga uma igreja em vão, um evangelho mentiroso em vão. Porque aquele que segue o Cristo verdadeiro, estas palavras não está servindo um Deus vão. Porque o que é vão é que dá brecha para o maligno enganar, roubar, destruir. O cristão, ele não dá brecha, ele não dá espaço para Satanás. Por isso que o cristão está todos os dias neste evangelho verdadeiro, todos os dias, para não dar espaço e brecha para o maligno operar. Por mais que esteja um ou dois na igreja, a nossa vinda não pode ser em vão na casa de Deus. Se eu venho para apresentar o meu corpo, se eu venho para me engrandecer ou me exaltar, ou para conversar na igreja, ou para ficar atendendo o telefone na igreja, entrando e saindo, indo no banheiro, fazendo rodinha lá fora, então eu estou vindo em vão. Nada vai adiantar eu vir na casa de Deus. Mas se eu vier com o meu espírito em comunhão, em ligação com esta palavra, me esquecer de tudo e dar atenção a esta palavra totalmente, então minha vinda na casa de Deus nunca será em vão. Eu nunca sairei vazio da casa de Deus. Porque aquele crente que vem na igreja e ocupa um banco é um ouvinte esquecido. Ele veio em vão. Se eu sigo uma religião, estou seguindo em vão. Se eu sigo uma igreja mentirosa, eu estou em vão. Se eu venho na igreja e não obedeço essas palavras, minha vida é em vão. Minha vinda na casa de Deus não valeu de nada. É isso, queridos e amados, que o Senhor Jesus nos traz nesta noite. Parágrafo 3 de Gálatas, decreto 2. Está aí na tua Bíblia. Julgue você mesmo, que eu tenho certeza
que Deus está te dando esse entendimento? Porque se você não estiver entendendo, é porque o maligno está te cegando. É porque você não está depositando a tua fé verdadeira nessa palavra. Então eu peço, abandone esses pecados. Abandone essa vida inútil e em vão sem Deus. Sem Deus eu sou inútil. Sem Deus eu sou imprestável. Eu falo de mim. Sem Deus eu sou um miserável. Eu falo de mim. Vocês que irão julgar vocês. Sem Deus eu sou um nada. Uma onda que vai para lá e vai para cá, e vai vazia e volta vazia. Parágrafo 3 de Gálatas, decreto 2. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, meu irmão, muitos têm vergonha, estão tristes, constrangidos, com medo, com vergonha de abandonar o pecado para seguir a Deus. Tinha que ter vergonha dos pecados. Não tem que ter vergonha de Deus, de carregar a Bíblia. Carregue a Bíblia com honra. Carregue a Bíblia executando e examinando essas palavras verdadeiras. Não se constranja. Não importa se você é pobre, se você mora debaixo da ponte ou mora na rua. O que importa é que você, se seguir essas palavras, se arrepender, terá o direito da salvação. Porque a salvação de Deus não é para o engravatado, não é para o rico que tem luxo. É para todos humildes que necessita do Cristo verdadeiro, do Evangelho verdadeiro de Deus. Então nós devemos, irmãos, circuncidar, se limpar, despecar. Não tenha constrangimento. Não use de fingimento com Deus. Seja sincero com Deus. É isso que Deus está falando. Como Tito, antes de conhecer a verdade, ele passou a conhecer essa verdade. E ele não constrangeu, não foi falso e fingido. Ele foi sincero com Deus até o fim. E nós também temos que ser fiéis, sinceros como Tito foi. E não se constranger, não se desviar, não se entristecer, não procurar se fingir de cristão. Seja um cristão de Cristo verdadeiro, não um crente falso e fingido no meio de nós. É isso que Deus traz para todos nós nesta noite. Decreto de Gálatas 2, parágrafo 4. Cuidado aí, ó. Cuidado com os falsos irmãos, meu irmão. Quando você vê que eles estão fora da doutrina, que eles não querem nada com Deus, cuidado. Cuidai cada um de nós, de nosso espírito, que a salvação é individual. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Não posso obrigar nem irmão, nem irmã, nem ninguém a vir para a casa de Deus. Venha se achar que quer a salvação. Olha Deus falando aí no parágrafo, tudo que eu estou falando eu estou mostrando. Quem falou falsos irmãos foi Deus, não foi eu. Porque Deus sabe quem está sendo falso e quem está sendo sincero com Ele. Só a pessoa que está sendo falsa, que está cega e não está vendo porque o diabo já cegou. Então nós temos que tomar cuidado, meu irmão. Parágrafo 4 de Gálatas 2. É isto por causa dos falsos irmãos, está vendo aí? Que se tinha entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos com Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Então tem muitos falsos no irmão no meio de nós, que fica observando nós, não dá atenção para Deus, para querer nos tirar dessa verdade e nos jogar na servidão que eles estão. Que estão sendo escravos de novo do maligno. E eles também querem tirar nós para jogar nós dessa escravidão, para nós desviar dessa verdade, tirar a nossa liberdade, que é o diabo quer, com Deus. O diabo não quer, meu irmão, minha irmã, que você e eu tenham liberdade com essas palavras, que nós abra a Bíblia, que nós examine, que nós entenda essas palavras. Ele não quer, meu irmão, essa é a liberdade do cristão. O cristão não tem liberdade com religião, com pau, com pedra, com homem de gravata, com roupa de luxo, com aparência. Não. O cristão tem liberdade com toda a verdadeira e santa doutrina de Deus.
Nós temos que ter intimidade com Jesus, não com o pecado. Cuidado com esses falsos irmãos, que esses não têm intimidade com Cristo. É tudo fingimento. Eles veio para nos tirar a nossa liberdade com esta palavra. Porque nós somos livres por Jesus Cristo ressuscitado. E muitos que são servos do maligno, disfarçado de irmão, muitos já vieram e levaram muitos com ele. E eles continuam vindo, enviado pelas trevas para levar eu e você também. Segura na mão de Deus, meus queridos. Não siga irmão na igreja. Se tem 10 na igreja e um age errado, você não pode tomar exemplo do errado. Você tem que tomar exemplo da palavra de Deus. E tomar exemplo daquele que está obedecendo o evangelho de Deus, não do que está errado. Muitos estão espelhando, mas fulano fez, eu também posso. Não caia nessa cilada de Satanás. Porque é isso que está te jogando na escravidão com Satanás. Esses falsos irmãos que se infiltram no meio de nós, é que estão jogando vocês, para que vocês também sejam de novo servo do pecado. Cuidado, meus queridos, é a palavra de Deus. Parágrafo 5 de Gálatas, decreto 2. Aos quais nem ainda por uma hora cedem com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. O que quer dizer essa palavra? Tem muitos que vêm na igreja e não conseguem dar atenção para essa palavra nem um minuto. Quem é esses? É os falsos irmãos que vêm na igreja e ficam entrando e saindo da igreja, que fica conversando, que fica mexendo em celular, que fica atendendo o telefone na hora do culto, que fica fazendo rodinha lá fora, que vem na igreja quando quer, para apresentar a carne, para dizer, eu não estou desviado. Estais enganado. Estais todos vocês enganados, porque vocês não se sujeitam ao evangelho de Deus, não querem obedecer às doutrinas de Deus. Por isso, abandonaram Jesus, vêm na igreja, nas 4 paredes, portanto estão fora da palavra. Por quê? Porque esses tais, meu irmão, não quer se sujeitar aos mandamentos de Deus. Fala que é de Deus de boca, mas nega a Jesus nas obras de Deus, nas obediências. E é esses que nós temos que tomar cuidado, meus amados e queridos. Afasta. Quando você vê alguém que não quer nada com Deus, afasta. Porque senão ele vai te levar a essa mesma servidão. Mas nós temos que ter amor. Amor espiritual, meu querido. O amor de Deus, quem ama a Deus, tudo que ele faz é livre, espontânea vontade. Não é por obrigação, não é por aparência, não é por pretexto. Esses falsos sempre estão arrumando desculpa para não, o quê? Se sujeitar a esta doutrina. É isso que nós temos que entender, meus queridos. A verdade do evangelho não permanece nessas pessoas, porque elas não se sujeitam a obedecer os mandamentos de Deus. Não adianta batizar, não adianta só tomar a Santa Páscoa, não adianta só carregar a Bíblia, não adianta vir na igreja para ocupar um banco. Se não houver em mim a obediência no evangelho de Deus verdadeiro, não haverá salvação para mim e nem para ninguém. Julgue vocês próprios. Não adianta eu vir na igreja querer me mostrar, querer receber título e glória de homem, que não vai resolver, meus queridos. Grande aqui é Deus. É Deus que tem que receber glória, adoração. Nós temos que agradar a Deus, não é irmão, não é a dirigente, não é homem e mulher, é a palavra de Deus. E é isso que muitos não querem ouvir. Esses que não querem ouvir, só os falsos que não querem ouvir a verdade. Que eles querem ouvir é agrado, é dirigente que agrada, é irmão que agrada dirigente. Deus não está aqui para isso. Por isso que muitas igrejas estão cheias. Pelos senhores dirigentes, não estou julgando, lamentavelmente não querem pregar a doutrina com medo dos crentes ir embora. Pois aqui nessa comunidade, o que é de Deus permanece, a doutrina é a pregada.
Aqui tem que fazer a vontade de Deus. É eu, é todo mundo. A lei é para todos. Não quero que ninguém me agrade na carne. Porém, também não agrado ninguém na carne. Que se eu agradasse, a igreja estava cheia. Se eu aturasse imundícia, pecado, essa igreja aqui estava cheia de gente. Deus não quer isto. Deus, Ele quer obediência. Não quer dinheiro, não quer carro, não quer mentira. Não quer nada. Quer que nós obedeçamos essas palavras. Parágrafo 6. Ao Evangelho de Gálatas, decreto 2, está aí, ó. Examine, meus queridos, meus amados, eu amo vocês em Cristo, não na mentira, não no pecado, mas amo no Espírito Santo de Deus. Gálatas 2, decreto, parágrafo 6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa e nada me comunicaram. Está vendo aí, ó, muitos que parecem cristão, que carregam a Bíblia, glória a Deus, Deus é bom, aí dentro da igreja nossa palavra é verdadeira, Deus é bom, mas chega lá fora, é tudo aparência, lá fora tudo muda, meu irmão, lá fora o dirigente é mentiroso, essa palavra é mentirosa, eu não concordo, que esse irmão, que essa irmã, eu não concordo com a doutrina, a igreja quer mandar em mim, esses são os falsos irmãos. Deus não aceita aparência, não adianta você estar aqui com a gravata, com um terno de luxo, com a roupa de festa, Deus não olha isso, isso é o pecado. Não adianta a igreja de ouro, os bancos de almofada, não vai resolver, que Deus não olha a aparência do pecado. Ó, Deus olha o Espírito, a intenção do nosso Espírito em obedecer essas palavras de Deus. Esses tais acham que são alguma coisa na casa de Deus. Para Deus não são nada. Querem ser aquilo que não é. E nós cristãos temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos cristão, não crente. Não há ninguém maior na casa de Deus. O dirigente não é maior que o membro. Eu me considero menor que todos na igreja. E que a minha salvação é mais difícil do que a do membro. Porque a minha responsabilidade com essas palavras é muito maior. Terei que dar conta de tudo que eu falar, das almas, de tudo, meu irmão. E o que está no crente, o cristão, ele tem que preocupar com o Espírito e evangelizar e viver essa palavra. E os dirigentes já tem que preocupar com mais coisa. Muitos ficam desfilando, muitos ficam pedindo cargo pela carne e não vai resolver. Porque muitos estão vivendo no meio de nós de aparência, querendo crescer o seu nome, fazer nome em cima dos homens e mulheres de Deus, não irão fazer. Porque o Senhor Jeová, Ele não aceita aparência. Porque essas pessoas não comunicam o teu espírito com Cristo Jesus, com esta palavra verdadeira. O que é comunicar? Primeira comunicação com Cristo, dobrar o joelho no altar, confessar os pecados que está dentro de nós, arrepender, obedecer, sujeitar este evangelho, viver este evangelho, meu irmão, e evangelizar e dar exemplo dessas palavras. É isso que Deus, Ele respeita. Deus respeita a nossa obediência às palavras dEle. É isso que muitos não estão entendendo. Por isso estão pela carne. Jesus não aceita aparência. Se entrar aqui um engravatado e um esfarrapado, não haverá nenhum dos dois maior. Mas aquele que se sujeitar a Deus, esse será exaltado por Deus. E aquele que se exaltar diante aos humildes e pobres será humilhado. Porque o pecado, a vaidade o humilhará. É isso que nós temos que entender, povo de Deus. Muitos no meio de nós estão desviando da doutrina e não estão percebendo. Acham que isso é normal. Estão escorregando no evangelho, na doutrina e não estão percebendo. Estão abandonando o Cristo aos pouquinhos e não estão percebendo. Cuidado com os falsos irmãos, que tudo isso é falsidade.
que aquele que é de Deus, Deus mostra. Só buscar Deus, que Deus vai mostrar a falsidade, meu irmão. Porque a Bíblia é a verdade. E Deus colocará tudo à descoberta, quer bom ou quer mal. Parágrafo de número 7. Aos Gálatas, decreto 2, está aí na Bíblia de vocês, examine, veja vocês mesmos, que tudo que o mistério das 7 igrejas está falando é verdade. E esses mentirosos nada falam, só roubar, matar, destruir, mentir, enganar. E sendo enganado por Satanás. Está aí, ó, parágrafo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Está vendo aí, meu irmão? Por quê? Quando eu estava no pecado, eu era um incircuncioso, um pecador que não arrependia. Quando eu passo a arrepender e obedecer essas palavras de Deus e viver e evangelizar, eu passo a pertencer à circuncisão espiritual, à limpeza do meu corpo, do meu espírito, pelas santas palavras de Cristo Jesus. João, decreto 15, parágrafo 3. Vós estáis limpos por todas as palavras de Deus que Jesus tem falado. Se não ouvir essas palavras e obedecer, não arrepender, não confessar, não será limpo. Está vendo aí? Então eu era do mundo, eu era circuncioso.